E olha, a arrecadação federal bateu recorde no mês de outubro, de acordo com dados da Receita Federal. Dados somaram, né? A arrecadação somou 261 bilhões 900 milhões de reais, o melhor resultado em 25 anos. Sobre esse cenário, eu chamo o nosso colunista Gilvan Bueno para comentar. Seja muito bem-vindo e boa tarde, Gilvan. É sempre um prazer dividir tela com você. Nossa audiência, muito boa tarde. Gilvan Bueno, para começar o nosso bate-papo, onde você está? Esse cara não para quieto. Hoje eu estou em São Paulo, estou em Ah, São pô, Paulo, estou em São por que Paulo. não veio visitar a gente aqui, doutor Gilvan Bueno, dividir bancada com a gente? E olha só, eu fui visitar uns amigos aqui, porque me mandaram a pauta, e eu fui falar com o pessoal de Wealth Management, visitar, e em São Paulo você sabe que tem que aprender a andar. Então eu fiquei aqui pertinho de casa, porque eu não ia conseguir chegar a tempo aí. Tá certo, economizar tempo. Gilvan Bueno, o que vale a gente estar junto aqui em tela. Meu amigo, deixa eu te perguntar, eu queria entender nesse dado, o melhor dado em 25 anos, desde o início da série histórica de arrecadação do governo federal para um mês de outubro, um aumento de 0,92% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O que tinha no ano passado, que não tinha, melhor dizendo, no ano passado, que tem esse ano, Gilvan Bueno, que incrementa esse nível de arrecadação do governo federal? 8 bilhões de IOF, é a primeira grande novidade que veio aqui nessa arrecadação, e a diferença aqui vem pelo JCP, Tributo sobre Capital Próprio, que foi uma mudança, a tributação em renda fixa. Então, esses dois componentes aqui trouxeram esse incremento na arrecadação do governo. Então, a chegada do IOF foi 8 bilhões, e o JCP trouxe aqui essa diferença. Então, isso trouxe essa robustez, e a grande pergunta é, se a arrecadação foi maior, como é que serão os gastos? E aí a gente começa a ir para outras questões que a gente vai abordar nas suas perguntas. Gilvan, eu queria entender exatamente esse cenário. A gente acompanhou hoje mais cedo uma fala desse almoço anual promovido pela Federação Brasileira de Bancos, né, a FEBRABAN, o secretário executivo Dario Durigan dizendo que cumpriu a meta de resultado primário em 24, vai cumprir mais uma vez em 25, não sem muito trabalho, e que projeta para 2026 o primeiro superávit em muitos anos que o Brasil não tem. Essa foi a fala do secretário executivo da Fazenda. Eu queria entender exatamente qual a importância desse incremento, principalmente do ponto de vista de receitas, né, para que o governo atinja os resultados projetados e, evidentemente, também qual é a importância também daquilo que foi retirado, principalmente das metas, né, apontadas ou determinadas pelo novo arcabouço fiscal. Olha, aqui a preocupação com esse novo arcabouço fiscal é que você tem que ter um aumento de arrecadação para cobrir aqui essa equalização dos gastos. A gente teve agora o relatório de despesas e receitas sendo apresentado já para 2026. Então, a arrecadação é um componente importante, porque aqui você tem aquela questão de equalizar, né? Então, se eu vou ter X de gasto, eu vou ter X de receita. Então, você não pode nunca ter mais gastos e menos receita. Então, essa vitória da arrecadação, ela coloca aqui que o governo está criando capacidade para o próximo ano de 2026. E aí, quando a gente olha para 2026, os projetos, a gente tem aqui uma expectativa que esses gastos eles vão ser maiores, então você vai ter que trazer mais arrecadação. E aí, essa questão da tributação IOF, tributação em renda fixa, a questão do JCP, os dividendos que entram agora em janeiro de 2026. Então, você meio que está usando a carga tributária para construir riqueza de vista se isso é construtivo, a gente tem que lembrar que você pode construir riqueza aumentando produtividade. Então, se nós verificarmos a nossa produtividade nos últimos anos, a gente tem arrecadado muitos impostos, mas a produtividade do país em tecnologia, em ciência e em STEM, por exemplo, aqui não tem acompanhado. A gente não tem grandes projetos de infraestrutura para construir. Então, a preocupação, e conversando com diversos gestores aqui, tá bom, você aumentou a arrecadação, mas a qualidade dos gastos ela é eficiente, ela está tornando o Brasil mais produtivo. Por que a gente arrecada muito e nós somos os piores em termos de produtividade para o crescimento econômico? Quando a gente olha o nosso PIB não cresce. E aqui, para a nossa audiência, 21% do nosso PIB vem de carga tributária. Então, a grande discussão para esse próximo ano tá bom, você está aumentando os gastos, você colocou maior tributos, mas em termos de eficiência, na qualidade dos seus gastos, em crescimento para a economia, isso está acontecendo? Aí a gente tem que pensar, nos últimos 40 anos o Brasil não cresce em termos de PIB, a gente não consegue grandes construções. A gente hoje está no PIB mundial, muitas pessoas comemoram, né, Vitor? Nós estamos no 10º lugar na economia mundial, mas nós somos só 2% do PIB mundial. Nós somos a 10ª maior economia do mundo em termos de PIB, mas nós temos uma participação de 2% do PIB mundial. Ou seja, uma das minhas
inquietações aqui tudo bem, arrecadamos muito, bacana, legal, meta fiscal pode ser cumprida, mas os próximos anos, os próximos 20 anos, em termos de produtividade, nós teremos? Isso está sendo eficiente? Então, eu normalmente aqui poderia estar super comemorando, mas tem que comemorar. Você está arrecadando mais os gastos, né? Então, só para você ter ideia, a desoneração foi mais de 100 bilhões. Né? Então, essa questão, o que é? Se a gente não cobra tributos, a desoneração está subindo mais de 100 bilhões em áreas que talvez o Brasil está deixando de ser competitivo. A gente está indo para um mundo de inteligência artificial, de muita tecnologia, de engenheiros, nós temos um hiato de engenheiros e a gente não está conseguindo gerar riqueza para os próximos anos. Então, crescer por arrecadação de tributos não me parece que vai ser construtivo para o Brasil do futuro. Pois é, né, João? Você cita esse conceito da produtividade, que eu acho que é bastante relevante, da gente sempre trazer essas discussões, né, aprofundar um pouquinho esse debate acerca daquilo que a nossa economia ela comporta e o quanto a gente consegue, de fato, consolidar uma estratégia, um ritmo de crescimento sustentado, um ritmo de crescimento que seja progressivo, enfim. Você citou o relatório bimestral de despesas e receitas, que conta ali com uma redução, é verdade, desse nível de contingenciamento que o governo vai ter que cumprir, de 12,1 bilhões para cerca de 7,7 bilhões de reais, 3,3% em contingenciamentos, bloqueios de 4,4 bilhões de reais. A gente, né, isso para esse ano, depois a Cris Noberto, nossa repórter em Brasília, vai inclusive detalhar esses números, mas a gente sabe que esse número, esses bloqueios, contingenciamentos, eles são necessários para que se atinja um déficit permitido. Ano que vem, a gente não tem déficit permitido, ano que vem a meta é superávit. O intervalo de tolerância é zero. E dentro desse cenário que você tratava, Gilvan, como é que o governo vai conseguir, como disse, né, o secretário executivo Dario Durigan, como é que o governo vai conseguir cumprir com esse objetivo no ano que vem e, mais preocupante ainda, 2027, né? Acho que se a gente olhar aqui a parte de como é que vai ser a construção de receitas para o próximo ano, a gente está sabendo que a parte de tributos é uma das principais. Então, você vai ter, por exemplo, aqui a chegada em janeiro da tributação dos dividendos, que tem aqui uma expectativa de arrecadação. Então, na parte que é o que todo mundo cobra, todos os economistas, todos os gestores, todas as economias internacionais falam o que você vai reduzir de gasto para fazer sobra. A gente não tem essa discussão clara. Então, para te responder de maneira efetiva, a gente teria que ter aqui uma estrutura de gastos, a gente teria um comprometimento de que vamos ter aqui redução de gastos no próximo ano. Isso não tem claro, a gente não tem clareza sobre isso. O que nós escutamos todos os dias é que vão ter novos programas, novos incrementos, novos projetos que vão trazer custo produtivo para o país. Ou seja, quanto a gente paga aqui, por exemplo, com esses juros a 15% da nossa dívida pública. Então, reduzir isso é importante. Então, do ponto de vista de o que vai ser a geração de receita, a gente sabe que em janeiro você vai ter a tributação de dividendos, e aqui várias empresas estão fazendo, principalmente no mercado de capitais brasileiro, a antecipação dos seus tributos. Então, várias empresas estão antecipando seu JCP para não ter esse tributo diferente para 2026. Então, a primeira linha de receita que a gente entende é isso. Qual é a outra linha de receita? Vai continuar essa carga tributária, tributação IOF vai continuar ali acontecendo, gerando receita, como agora teve esse período, e a tributação da esfera União, Estados e Municípios. Só para você ter ideia, em 2024 você representou 32% do PIB. Em termos de redução de gastos e, por exemplo, acabar com as desonerações, a gente não tem clareza do que vai acontecer. Então, se eu for te responder para a nossa audiência de maneira objetiva, a receita ano que vem de tributação de dividendos. Comprometimento com os gastos não existe. Em linhas gerais, é isso. Tem um detalhezinho pequeno, Gilvan, ano que vem, muito pequeno, chama-se eleição. Conversei com o Gilvan Bueno, colunista aqui do CNN Money. Meu querido, sempre um prazer dividir tela com você. Que alegria ver, um ótimo dia para você e nossa audiência. Para você também. Valeu.